passar. Chama o próximo. Número 2 da pauta normal, processo 389 de 2017, é um agravo regimental. Relator, doutor Risque. Pedido de sustentação oral da doutora Renata Gasparini, pelo terceiro interessado, e da doutora Márcia Maria de Souza, pelo agravante. Com a palavra, doutora, por favor. Excelentíssimo desembargador-presidente, excelentíssimo senhor desembargador-relator, excelentíssimos senhores desembargadores e desembargadores, ilustríssimo representante do Ministério Público, o que trago aqui é uma questão um pouco complexa de uma execução provisória, um processo já em execução provisória, de uma ação de cumprimento. Essa ação de cumprimento, ela visa, né, porque ela ainda está com recursos no Tribunal Superior do Trabalho, um cumprimento de um acordo coletivo, uma convenção, uma CCT de 2015-2016, de âmbito nacional, em que envolvia a Telemon e alguns sindicatos. Excelências, nesse acordo, tem algumas considerações no processo principal, 361, que se discute, como disse, ainda a nível de TST, tá? Está com recurso extraordinário, para ser bem precisa, Vossas Excelências, no Tribunal Superior do Trabalho. A questão que se discute lá é aplicar os termos dessa CCT 2015-2016. E por que não se aplicou? Porque porque a Telemon tinha, à época, vigorando uma CT, começou-se as negociações da CCT e passou-se a questão, a CCT ultrapassou a ACT e querem impor essa CCT. Existem diversas outras considerações nesse 1361 processo, com relação à Assembleia, com relação a diversos fatos. O principal que se discute no 1361 é a questão de uma cláusula segunda que excluía expressamente quem tivesse naquela base, na base territorial, ACTs, em particular com o Sinditéis, que é o sindicato. O que ocorre? Esse processo, em recursos no TST, inicia-se aliás, ainda aqui no TRT, inicia-se a execução provisória, com o número 345. E o excelentíssimo juiz da 8ª Vara de Trabalho de Vitória confere o primeiro despacho no seguinte sentido, excelências, visto, etc., expeça-se mandado, determinando a ré, no prazo de 5 dias, comprove nos autos o cumprimento da obrigação de fazer, que consta da respeitável sentença exequenda, quanto à aplicação em favor dos empregados de todas as previsões contidas na Convenção Coletiva de Trabalho 2015-2016, incluídos os reajustes, a observância do piso por função e aos demais benefícios. Só registrando, essa decisão, obviamente, veio de um pedido de mandado de cumprimento do sindicato. Não adianta-se ainda, em outro momento, foi o mesmo meritíssimo juiz da 8ª Região, exaure outro despacho. Ante a comprovação de que não houve o cumprimento de ordem expedida por este juízo, aplico à reclamada a multa de R$100.000. Tal valor deverá ser aplicado mensalmente enquanto o descumprimento se mantiver e se reverterá ao benefício do FAT nos termos da respeitável sentença. Desses despachos é que se requereu a suspensão desses atos que se requereu a suspensão no mandado de segurança. E é neste problema da execução provisória. Ministro relator, com toda a sua sobriedade, julga, indefere a liminar, mas diz no seu despacho, verifica-se, em caso, a possibilidade do dano irreparável, ou seja, o periculo in mora, tendo em vista a exigência de imediato cumprimento do instrumento coletivo sob pena de multa mensal no valor de R$100.000.
continua entre mentes em cognição sumária, mediante exame dos documentos juntados com a inicial do Wright, infere-se, ao contrário do que alega a impetrante, a plausibilidade do direito invocado não está presente no caso vertente. Vossas Excelências com certeza têm essa decisão, vou me furtar de lê-la toda, mas os 2 pontos que quero colocar na sustentação são esses. Existe o periculum in mora e não há o ato, não é irreversível, perdão. Excelências, o que não trago aqui nesse agravo regimental é a aplicação de uma lei, o artigo 899 da CLT. Nós estamos em execução provisória, quer seja pela tese de que uma ação de cumprimento já se é uma ação provisória, tese essa que eu não vou me alongar, porque eu sei que esse tribunal não comunga muito com esse pensamento, mas ainda que assim não fosse, nós temos um processo em andamento. Como é que eu vou aplicar, numa execução provisória, uma multa mensal de 100 mil? E ainda, começou-se essa multa com 1 milhão, hoje ela está em 3, porque foram interpretar ainda a questão da multa e levaram ela agora para a sentença. Foi feita a execução de pré-executividade, estamos nessa luta, a empresa completamente insegura, nós estamos falando só do Espírito Santo, nos demais estados não há problema, e estamos com um passivo milionário sem a empresa poder se mover. Isso efetivamente não é parte do agravo, né? Mas é a questão do bom senso nos dias de hoje. Mas a questão prioritária deste agravo, e que trago mesmo, é a aplicação do 899. Ele é claro. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste capítulo, permitida a execução provisória até a penhora. Como é que eu posso estar sendo imposto a mim multa de uma obrigação de fazer? Ainda vou mais além um pouco, porque a questão também que se traz é porque nós temos um regramento próprio. O 899 da CLT não nos permite ir hoje ao processo civil, ainda que traga novidades na parte de execução provisória. A nossa regra não mudou. E nós estamos aqui batalhando e achamos que é reversível, principalmente até mesmo a nível de Supremo vamos batalhar, porque a nova lei hoje trabalhista, ela mais do que nunca fortalece os ACTs e sim os CCTs. Mas existiu um ACT. Existe uma regra de exceção, mas não é esse o ponto que trago aqui para Vossas Excelências. O ponto é, eu posso, numa execução provisória, aplicar multa, dificultar, inclusive, a ampla defesa lá em cima, o meu direito, Excelência, me condenar a pessoa antes dela efetivamente ter o trânsito em julgado? A questão de estar atingindo o patrimônio da empresa, como se uma execução definitiva fosse, eu nem, assim, qualquer empresa, por maior patrimônio ou menor, como disse a todos, não interessa, é um princípio de lei. Ela sofre impactos em uma segurança jurídica. Porque se você tem, até em outros estados, como é que você vai aqui aplicar uma lei e no outro estado não? E, fora isso, o grande impacto econômico, sim, que como o excelentíssimo ministro relatou, o excelentíssimo desembargador relator, ele teve a oportunidade de exarar como li no despacho dele a questão de que há mesmo um periculum in mora evidente. Então, por esse sentido, Excelência, eu requero conhecimento, provimento e a suspensão desses atos que estão só crescendo, atrapalhando e não nos permitindo, inclusive, avançar em acordos com os sindicatos, que pelo o que a empresa me passou, o sindicato pode, ou o terceiro interessado pode não, né? A questão quer ser resolvida, mas com com essa execução provisória, como se fosse uma faca no pescoço, fica difícil, porque nós temos dinheiro envolvido. E a questão, inclusive, dos outros acordos posteriores a 2016, Excelência. É nesse sentido que eu requero e peço e agradeço a atenção de Vossas Excelências. Obrigado, doutora Márcia. Jorge, a palavra. Grande tribunal, boa tarde. Boa tarde, Jorge. Primeiro, eu vou colocar a questão da fumaça do bom direito. Ao contrário do que relatado pela minha colega, não se trata de execução provisória. Foi dada uma sentença na 8ª Vara do Trabalho, que foi procedente deferida a tutela antecipada.
Foi deferida tutela antecipada, já no primeiro grau, na 8ª Vara do Trabalho. Houve recurso, o tribunal, à unanimidade, ratificou a sentença e ratificou a tutela antecipada. O TST foi proposto recurso de revista. O tribunal negou segmento. Agravo de instrumento já foi julgado pelo TST. À unanimidade. O TST ratificou a decisão de primeiro grau, de segundo grau, todas à unanimidade. Agora está pendente de recurso extraordinário. Recurso extraordinário tem como pressuposto repercussão geral. Onde está a repercussão geral desse processo? Não existe repercussão geral. A possibilidade de reforma é ínfima. Na verdade, o perigo em mora dos trabalhadores. Eles estão há 3 anos sem reajuste salarial, porque a empresa se recusa a cumprir a Convenção Coletiva de Trabalho. O perigo em mora, volto a dizer, dos trabalhadores, 3 anos sem reajuste. A empresa tem um faturamento médio de R$1 bilhão. Ela é notória por doações eleitorais, inclusive do PMD que está preso, esqueci o nome dele, famoso aí, do Rio de Janeiro, Cunha. Tem prova nos autos de doações por Cunha de R$1 milhão. Ela se recusa a cumprir um piso de R$ 1.200. É um pouco mais de um salário mínimo, é isso que ela está se recusando a cumprir. São 800 trabalhadores, então a multa de R$100 mil por mês é ínfima. Eu estou pedindo que ela seja majorada, porque mesmo ratificar todas essas decisões, todo esse item processual, ela se recusa a cumprir um piso de R$ 1.200. É isso que ela alega que vai quebrar a empresa. R$ 1.200 de piso salarial para uma categoria que recebia, na época antes da privatização, 5, 6 salários mínimos, foi achatando, hoje recebe um salário mínimo. Conseguimos um piso de R$ 1.200, o melhor qualificado, R$ 1.400, e a empresa recusa a cumprir. Se recusa a cumprir, é sustentado no seu poder econômico, porque é enorme o poder econômico dela, é enorme, é uma empresa muito grande, é bilionária, e se recusa a cumprir a decisão judicial para pagar um piso miserável. O piso é miserável. Então, ela está no recurso extraordinário, pretendendo, no alto do recurso extraordinário, não cumprir uma tutela antecipada. Por que se fala em execução provisória? Porque o sistema ProJude, ele não aceita você pedir o cumprimento no mesmo processo. Você tem que abrir um ex-provas e que ali dão o nome de execução provisória para cumprir uma tutela antecipada. Então, não é, se houver alguma dúvida, confira um processo. Não é execução provisória, é uma tutela antecipada ratificada pelo tribunal, ratificada pelo TST, está aguardando a admissibilidade do recurso extraordinário, que obviamente não vai ser admitido. Não tem a menor chance de ser objetivo, não tem repercussão geral na hipótese, então, que se pede aos trabalhadores que seja negado o provimento agravo regimental, porque não estão presentes o perigo que mora, nem a fumaça do bom direito. Obrigado. Obrigado. Aí com a palavra o relator. Excelência, aqui o que me pareceu, sem adentrar de uma forma mais profunda, que a parte entende que através de a via estreita de um mandado de segurança, obter uma liminar para, na realidade, aguardar uma decisão no recurso extraordinário perante o TST, porque nenhum recurso de revista foi admitido perante o Tribunal Superior do Trabalho. Então, na realidade, fazer com que se torne uma longa via de 5 a 10 anos a execução da decisão. E como já foi dito muito bem, foi no bojo da própria decisão proferida pelo primeiro grau, ratificado pelo segundo grau, que foi deferido essa tutela. Então eu digo o seguinte, primeiro eu conheço do agravo regimental. Conhecido por unanimidade. Aí eu digo o seguinte, trata-se de agravo regimental, que já foi dito isso, quanto à decisão desse desembargador, quem deferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança, que visava a suspensão de decisão proferida nos autos de execução, no qual se determinou a aplicação em favor dos empregados de todas as previsões contidas na Convenção Coletiva de Trabalho 2015-2016, incluídos os reajustes, observância do piso por função e os demais benefícios e aplicação de multa de R$100 mil mensal. Por meio da decisão monocrática, esse relator indeferiu o pedido liminar de suspensão imediata da decisão proferida pelo excelentíssimo senhor juiz titular, nem Álvares Pimenta Filho,
da 8ª Vara do Trabalho nos autos da execução, no que concerne a aplicação antes do trânsito em julgado das previsões contidas no instrumento normativo. Dessa decisão, agrava o impetrante, alegando em suma que existe o perigo de dano, considerando a fixação da multa mensal de 100 mil e que a plausibilidade do direito encontra-se demonstrada, haja visto que se discute no processo principal de conhecimento a irregularidade formal para cumprimento da Convenção Coletiva 2015-2016. Sustenta ainda que a execução, que implica pagamento e cumprimento final, é a definitiva e que não admite a determinação de cumprimento de obrigação de fazer e aplicação de multa. Eu entendo sem razão. O sindicato ajuizou essa ação de cumprimento com pedido de antecipação de tutela, foi distribuído para a 8ª Vara, que, em síntese, requer o cumprimento da convenção coletiva firmada pelo Sintel. Na sentença proferida na citada ação de cumprimento, foi ratificada a liminar concedida em antecipação de tutela, com algumas alterações, e julgados procedentes em parte os pedidos autorais para condenar a Telemonte como responsável principal direta e a Telemar como responsável subsidiária, e aplicar aos trabalhadores da categoria a convenção coletiva de trabalho, incluídos os reajustes. Muito bem. Também na ação de cumprimento tal, esse regional, por unanimidade, conhecendo o recurso ordinário da reclamada, ora agravante, rejeitou a preliminar de legitimidade ativa do sindicato e, no mérito, deu provimento parcial ao apelo para excluir da condenação o mês de abril de 2015, período que vigorava a ACT firmada entre as partes. Tal decisão permaneceu inalterada mesmo após a interposição de embargo de ação por parte da ré. Noticia agravante que em 19 de 5 de 2017 foi interposto recurso de revista com pedido de tutela de urgência, tendo sido negado o efeito suspensivo do apelo. Nesse sentido, a questão de fundo debatido no número tal estaria submetida ao crivo do TST em agravo de instrumento em recurso de revista. Nesse ponto, destaco que, consoante menciona o Ministério Público do Trabalho nos presentes autos, o Colégio TST, em julgamento ocorrido em 13 de 12 de 2017, negou o provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, interposto pelo agravante na ação de cumprimento principal. De toda sorte, antes do trânsito julgado da ação de cumprimento, Sintel pleiteou a execução provisória, no qual o juiz titular determinou a aplicação em favor dos empregados de todas as previsões contidas, sob pena da multa de R$100 mil. Isso daí, Excelência, que originou esse mandado de segurança. O Ministério Público se manifestou nos seguintes termos. Sucintamente, é importante salientar que os recursos no processo de trabalho não são dotados de efeito suspensivo. O 536 do Código é cristalino ao dispor que, no cumprimento da sentença, que reconhece a exigibilidade da obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício, a requerimento para efetivação da tutela específica, obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Para a efetiva satisfação da tutela, o parágrafo 1º do referido dispositivo permite ao juiz, dentre outras medidas práticas, a interposição de multa, a busca e a apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar auxílio da força policial. E diz, por último, o seguinte: a jurisprudência mais recente do Colégio TST é justamente nesse sentido, assim sendo possível a execução provisória de tutela já deferida em ação de cumprimento, não há fumaça de bom direito que ampare a pretensão da agravante. Fecha aspas. Aí eu digo o MPT noticia ainda que, em consulta ao andamento do agravo de instrumento em recurso de revista, interposto pelo agravante na ação de cumprimento principal,
constatamos que o colegiado TST negou o provimento ao apelo em julgamento ocorrido no último dia 13 de 12 de 2017. Dessa forma, haja visto que o colegiado TST, em julgamento ocorrido naquela data, negou o provimento ao agravo de instrumento em recuo de revista, interposto pelo agravante na ação de cumprimento principal, resta ainda mais evidente a inexistência do fumus boni iuris necessário para a concessão de liminar pretendida. Por isso que eu nego, Excelência. E eu tive ainda o trabalho de, essa semana, pesquisar qual é o andamento desse processo perante o TST. E eu digo o seguinte, até o dia 21 eu pesquisei. No agravo regimental interposto pelo Telemonte, contra a decisão do desembargador relator e deferir liminar. Não houve nenhuma alteração fática nesse processo, pois permanece inexistente fumus boni iuris, necessário para a suspensão da decisão provisória na execução provisória, na qual se determinou a aplicação, digo eu. O TST negou o provimento agravo de instrumento em recuo de revista, interposto pela hora agravante, na ação de cumprimento. Consta ainda, Excelência, que os embargos de declaração opostos também foram rejeitados. Como não há nenhuma decisão posterior, pelo menos até o dia 21 de fevereiro, e considerando que permanece sucumbente à executada, entendo que não existe nenhum óbice para o prosseguimento da execução. Me parece que só restaria aí o recurso extraordinário. É como... Então, Excelência, eu voto no sentido de negar. Excelência, pela ordem, só esclarecimento que eu mesma eu já ajuizei o recurso extraordinário. É só porque Vossa Excelência foi ao andamento, só que foi no período do recesso e por isso completou em fevereiro. Obrigado. Então, doutor Cláudio, como vota? Excelência, eu recebi o bem lançado parecer, brilhante parecer, por sinal, e ratificado por uma brilhante sustentação oral, mas eu vou ficar aqui com as razões expostas pelo também brilhante voto do Dr. Risch, que analisou com bastante felicidade a matéria. Também os pontos principais foram muito bem destacados na tribuna pelo doutor advogado do sindicato. Eu acho que todas as considerações já lançadas, não vou aqui fazer com que os senhores percam tempo lançando mais, mas o que me chama a atenção é que o próprio recuo de revista já não tem, o agravo de instrumento já foi provido. Então só restaria a possibilidade de recurso extraordinário. Não, o que eu ia falar era outra coisa, mas deixa para lá. Eu vou acompanhar a Vossa Excelência já, então, e sobretudo pelos fundamentos que Vossa Excelência lançou no seu voto. Doutor Serafim. Também voto com o relator. Doutor Wanda. Relator. Doutor Gerson. Também voto com o relator, Excelência. Esse mandado de segurança entrou em julho. Se tivesse entrado com um agravo de petição, que eu acho que era o remédio adequado, já teria sido julgado. Doutora Cláudia. Acompanho também. Doutora Ana Paula. Com o relator. Doutora Sônia. Com o relator, mas eu quero fazer uma consideração. É o seguinte, esse processo da Telemon, aqui que nós, no Senado, precisa delimitar bem, até porque homenagear a sustentação oral brilhante e a vinda da advogada de Brasília. E dar as boas-vindas ao Espírito Santo, porque no resto do Brasil, se os empregados estão sendo só negados o seu direito, o Espírito Santo tem uma fronteira de resistência muito assim, tem uma tradição política dos sindicatos, que eles são muito, defendem mesmo a força de trabalho. E isso aqui eu vou rememorar ao tribunal. Salva a minha memória, no mês de janeiro, nós tivemos aqui também uma das primeiras sessões, que era um mandado de segurança da Telemon a respeito deste, que é o dilema, assim. Eu quero cumprir, de repente, a Telemon, no Estado do Espírito Santo, cumpria as convenções que eram firmadas com o Sintel. De repente, sabe, se vislumbrando alguma coisa de diferente do Planalto, eu recusei, não quero negociar com você, eu vou cumprir esta convenção. Recusei negociar com o Sindicato Local do Espírito Santo.
O que restou ao sindicato, essa era a dialética que trouxe para nós. E nesta dialética que subiu a esse tribunal, o substrato que nós tiramos foi que havia uma ação que ele não podia, que a própria recusa em negociar era só negação do direito. E aí a Telemon trazia a tese da outra atividade. Não ter outra atividade, não tinha norma. Significa que prevalecia as normas, então, costumeiramente adimplida. Ela não quis, foi uma política estratégica. Se os outros estados do Brasil, no qual ela atua, a categoria profissional aceitou, mas foi uma estratégia nacional. Ficou ruim para ela, ela parou de negociar. Então, ela ficou num estado de servo-mecanismo. Cumpre essa aqui, eu cumpro essa aqui, que ela era menos benéfica, obviamente, e também não negociar outra, também recuso essa. E até ficou uma lacuna sem registrar no MTE, porque ela causou empecilhos. Então, na verdade, aí eu vou pontuar de novo, sempre dando os boas-vindas à advogada. Aqui nós temos uma renitência infundada ao cumprimento, à respeitabilidade das decisões judiciais. A Telemon está desrespeitando a autoridade das decisões judiciais. Veja só, tentou negociar, não conseguiu. Ação de cumprimento, tutela específica... Recurso extraordinário. Tutela específica outorgada lá no primeiro grau, recurso ordinário, aí concomitante mandado de segurança, recurso de revista contra... Aí TVD, porque também TVD aqui no outro, eu nem fui lá todo esse processo, eu só participei do julgamento. Então, aí vem ED. Depois do ED, olha como é a taxa. Está me lembrando o deputado que está sendo julgado no júri hoje, que ele usou 30 processos e recursos para retardar a punição dele. 33. E está me lembrando, eu fiz a conta mental aqui, deu 17 resistências. Eu tenho um direito subjetivo? Tem. Dentro do princípio da boa-fé, porque aqui o que subjaz, da matriz aqui do fundamento da ação, não tem boa-fé. É recusa em negociar, em cumprir, retirar direitos, eles estão sem reajuste, então ela tem. É um papel em branco na parede. Não tem possibilidade de uma decisão do tribunal tribunal, seja do trabalho ou não tem essa possibilidade de uma decisão que passou por tanto esses 18 mecanismos de contestação, de pura resistência infundada, porque é resistência infundada, ministro, eu daria uma litigância de má-fé, porque não é possível ser 2015, nós estamos em 2018. Então, tem limite o direito subjetivo. E as empresas precisam de compreender isso, que tem hoje não está muito na moda o capital social da empresa, né? Capital social financeiro, o capital dela, do nome, isso as pessoas levam em consideração isso, o mercado leva. Isso é um selo de empresa que cumpre normas coletivas, empresa que come. Então, não tem até nota, selo, agora vai ter outros selos aí. Então, isso aqui, o que tem em síntese, é uma resistência manifestamente infundada para... Está aí o exemplo, já vai para o Supremo Tribunal Federal ciente de que não passa no crivo. Porque o filtro hoje, os filtros processuais do modelo atual não permitem. Então, eu obviamente, acompanhando o relator, eu fiz essas considerações, porque talvez ela inspire a doutora a aconselhar o cliente a assim, ter uma visão de um modo um pouco mais cooperativo, digamos assim. É isso, Excelência. Obrigado, doutora Sônia. Com a palavra, doutora Uzeni. Como vota? Acompanho o relator. Então, por unanimidade, foi negado provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator, que retirará. Próximo processo. Obrigado.